Galerinha, tudo de boa com vocês? Como prometido, eu falei que ia reagir à história do Resident Evil Zero, né? E estamos aqui e hoje vamos fazer o react aqui da história do Resident Evil Zero. Eu entendi algumas coisas, mas tenho certeza que algumas coisas passaram, né? E o começo, principalmente o começo ali do jogo, para quem não sabe, eu fiz uma live, né, do Resident Evil Zero jogando. Vou deixar até no card aqui. Basta você clicar que você vai assistir todos os episódios. Tá muito bacana. Recomendo que vocês assistam lá. Bom, mas tem muitas coisas que eu deixei passar no começo, porque tava em inglês o jogo, né? E depois que eu troquei, coloquei a tradução em PTBR, né? E algumas coisas a gente conseguiu entender, mas o começo passou ali e infelizmente eu não entendi muito bem do que se tratava, né? Então, com o React aqui a gente vai entender tudo certinho aqui e tirar todas as nossas dúvidas. Então, bora lá, gente. Vou assistir aqui no canal aqui do nosso amigo, o meu canal de games, tá? E bora lá, sem enrolação, né? Meu canal de games. Vamos lá. Resident Bom, chegando algumas partes aqui que eu achei interessante, eu vou pausar aqui pra gente discutir, né? Mas bora lá. Evil começou com o jogo original lançado em 1996, mas ainda nos anos 90, a Capcom queria lançar um jogo prequel, o Resident Evil Zero, e inicialmente pro Nintendo 64, mas ele acabou saindo pro GameCube em 2002. Nesse vídeo... Ah, interessante, eu não sabia disso, ó. Já é uma coisa interessante. Era pra sair pro Nintendo 64, né? Seria meio ali pareado com o Play 1, só que depois foi sair só pra GameCube, né? Que é pareado com o Play 2 aí, pra vocês terem uma referência. Interessante, é por isso que aquele eu já tinha visto aquele modelo ali mais antigo, mas eu nunca achei pra jogar, né? Então, provavelmente seja por causa disso. Talvez se vasculhar algum lugar dê pra jogar assim, mas bora voltar pra Vou história contar a aqui. história desse jogo que explica mais sobre o começo do pesadelo do T-Vírus e da Umbrella. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a história completa de Resident Evil Zero. Bora lá. Antes de começar, é bom deixar claro que o Resident Evil Zero, como o nome mesmo indica, é um prequel, o primeiro da linha cronológica da saga. Porém, ele não segue o canone do primeiro jogo. Isso porque o primeiro game da franquia não é mais Play 1, canônico. né? Ele foi oficialmente substituído pelo Resident Evil Remake, que tem saiu diferença? poucos meses antes do Resident Evil Zero. Sendo assim, a continuidade desse jogo que era só tá o gráfico, atrelado então. ao 1 Remake. Deve mudar Então alguma vamos coisa, pra né? história. Não sabia, não. Tudo Pronto, agora começou vai no começar. dia 23 de julho de 1998, um dia antes dos eventos do jogo original. Em um trem que cortava a floresta de Raccoon City, É tudo um dia parecia antes que se normal, passa mas do do Resident lado de Evil 1, fora, então, esse algo jogo. sinistro acontecia. Um homem misterioso observava o trem e, de repente, criaturas grotescas, semelhantes a sanguessugas, começam a atacar o trem. As aberrações invadem o veículo e, aparentemente, massacram todos os passageiros, enquanto tal homem continua observando. 2 horas depois, um helicóptero da polícia de Raccoon City sobrevoa a região. A bordo está a equipe Bravo da Unidade Especial STARS, composta por Edward Dewey, Richard Aiken, Kenneth J. Sullivan, Forrest Spire, o Morreu líder todo do mundo, grupo, né? Só Enrico ficou o Marini, Enrico ali e a novata e a Rebecca. Chambers. Eles foram enviados para investigar uma série de assassinatos bizarros, incluindo relatos de canibalismo. Porém, algo atinge o helicóptero, obrigando um pouso forçado. Com poucas opções, a equipe deixa o helicóptero sob os cuidados do piloto Kevin Dooley e inicia a investigação a pé. Durante a busca pela floresta, eles encontram viaturas da polícia viradas e os corpos de 2 policiais. Rebecca, ao investigar o local, encontra uma ordem judicial referente à transferência de um prisioneiro chamado Billy Cohen. Billy, um ex-tenente de 26 anos, foi condenado à morte após passar por uma corte marcial. Segundo o documento, ele deveria ser transportado para a base Hegarton para ser executado. De imediato, a equipe STARS conclui que Billy é o responsável pelos assassinatos dos policiais e passou a considerá-lo o principal suspeito. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Então o grupo se divide para procurar ele. Rebecca, sozinha, encontra um trem parado no meio da floresta. Era o mesmo trem que havia sido... Caraca, então os caras achou que o Billy lá tinha matado os policiais ali. No caso, não foi ele, né? Ele tava fugindo ali, provavelmente foi os cachorros lá, os cachorros loucos, né?
atacado pelas sanguessugas 2 horas antes, chamado Ecliptic Express. Sem saber disso, ela entra no trem sem imaginar o pesadelo que estava prestes a começar. Dentro do Só trem, tristeza, Rebecca né? começa a explorar os vagões na esperança de encontrar algum sobrevivente daquele estranho incidente. Em meio ao silêncio, ela avista um passageiro aparentemente vivo e escuta algumas vozes. Mas ao se aproximar, ela percebe que as vozes vinham de um rádio e o passageiro já estava morto. Enquanto se assusta com o cadáver, o corpo inerte começa a se mover e subitamente o morto se levanta e avança contra ela. E daí Era pra zumbi. frente começou Os a outros bagaceira. passageiros e até o maquinista também haviam se transformado em mortos-vivos. Depois de uma sequência tensa de combate, ela consegue eliminar os zumbis, mas fica em choque com toda aquela situação. Fora que ao encontrar documentos pela área, ela descobre que os passageiros daquele trem eram funcionários da Umbrella e estavam sendo transportados para alguma instalação da empresa. Na busca Bem que eu falei isso lá na última live, hein? Então todos esses carinha que estavam aí nesse trem faziam parte da Umbrella, né? Então por isso que o bichinho da tripa lá, o James Marco, atacou aí. Eu acho, né? por Vamos respostas, entender melhor ela aqui. acaba encontrando o fugitivo mencionado anteriormente, Billy Cohen. E imediatamente ele aponta uma arma na sua direção. Os dois se encaram e ao perceber que a Rebecca é dos Stars, Billy abaixa a arma e se afasta. Wait, you're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Ele vira as costas e vai embora, ignorando completamente a autoridade dela. Antes que a Rebecca pudesse lidar com a frustração de não ser levada a sério, alguém arromba a janela com força. Era Edward Dewey, o piloto da equipe Bravo, gravemente ferido. Ele alerta a Rebecca para ter cuidado com os zumbis e monstros que estavam por lá. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. E logo em seguida, o Edward morre. Porém, nem dá tempo pra processar a situação. Um cão zumbi pula pela janela e parte pra cima da Rebecca, que consegue eliminar ele. Mais adiante, a Rebecca recebe uma chamada de rádio de Enrico Marini. Apesar das interferências, a comunicação se estabelece o suficiente pro Enrico informar que encontraram um documento dentro de um vagão destruído e que o Billy Cohen foi acusado de matar 23 pessoas. A Rebecca fica abalada e o Enrico a alerta pra ter cuidado caso se encontre com ele. Enquanto avança pelos vagões, a Rebecca chega a uma escadaria e reencontra o Billy. Para sua surpresa, ele propõe uma parceria, mas a Rebecca recusa, já que ela ainda não confia nele. O Billy, no entanto, duvida que qualquer um dos dois consiga sair dali com vida sozinho. Ao ver que a Rebecca insiste em seguir sozinha, ele a desafia a ver até onde ela consegue chegar sozinha. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Rebecca só se entra lascou, né? sozinha no próximo vagão, uma espécie de restaurante. Lá ela encontra um idoso aparentemente vivo. Ela se aproxima e tenta falar com ele. Porém, num momento grotesco, a cabeça do homem simplesmente cai do corpo e logo se desfaz em centenas de sanguessugas. Ah, cara, As esses criaturas bichos são os se piores erguem, bichos do unindo-se jogo, novamente cara. sob a forma do idoso. E então atacam a Rebecca. Insuportável. Ela consegue reagir, mas está prestes a ser morta. E então o Billy reaparece disparando contra os monstros, fazendo eles recuarem. Logo depois, uma música estranha começa a tocar. Sacanagem, nos nós dava alto-falantes tiro nos do bichos trem. lá e eles Ao não morriam. investigarem a origem do som, observam pela janela o homem misterioso de antes. As sanguessugas Toca o fogo. se agrupam em sua direção, como se obedecessem a um mestre. Será que vai explicar por que ele tem essa aparência aí? Porque eu não sei de quem é essa aparência aí. Será que é o James Marcos novo? Eu não entendi direito isso aí. Porque o James Marcos eu sei que era aquele velho, né? Agora esse aí eu não faço a mínima ideia. Deve E explicar. como se isso não fosse o bastante, o trem começa a se mover sozinho. Surpresos, a Rebecca e o Billy entendem que algo ainda maior está acontecendo. Mesmo contra sua vontade, a Rebecca admite que não vai conseguir sair dali sozinha e concorda em unir forças com o Billy. E assim eles começam a trabalhar juntos. Juntos eles tentam ativar a energia dos vagões para poder avançar, mas as sanguessugas e outras criaturas ainda estão por ali. Eles tomam cuidado. Inclusive, eles escutam um barulho estranho vindo de cima dos vagões. Avançando mais, a criatura finalmente se revela. Ela quebra o teto do vagão e invade o trem, revelando ser um monstro parecido com um escorpião chamado Stinger. Rebecca e Billy enfrentam a criatura e a derrotam. Ao mesmo tempo, Caraca, noutra na parte faca? do trem, mais sanguessugas nascem a partir de algo que parecem ser ovos. Um esquadrão de soldados da Umbrella Corporation invade o trem e o líder do esquadrão entra em contato com alguém através do rádio, afirmando que eles tomaram o controle do trem. Foram eles que botaram o Eclipse Se lascaram, os Express para coitados. andar. Quem estava liderando a Foi aqueles operação caras que ligaram, eram então. dois cientistas da Umbrella, Albert
Kurt Wesker e o William Birkin. Birkin se pergunta como o A gente T-Virus vai encontrar vazou eles e como futuramente. infectou ambas, a mansão da Umbrella e um trem a quase 5 quilômetros de distância da mansão. Mas o Wesker diz que isso é irrelevante e que eles devem focar em garantir que nada daquilo vaze para o público. Eles devem destruir o trem completamente. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, to... Eles continuam a se comunicar com o Lascaram. soldado no trem, mas a comunicação é interrompida pelas sanguessugas, que atacam e matam os soldados. Eu vou construir pra você Oh. uma loja de drop. Rebecca e Billy chegam na sala do maquinista e percebem que, se continuar assim, o trem vai descarrilhar ou até mesmo bater. Eles precisam impedir isso se quiserem sobreviver àquilo. E assim, eles se separam para acionar os freios e parar o trem. O problema é que o trem estava em alta velocidade. Cara, essa parte aí e dá um acaba desespero, entrando não vou em um negar. túnel. O freio brusco provocado por Rebecca e Billy faz o trem descarrilhar e cair. Billy e Rebecca sobrevivem ao acidente e começam a procurar uma forma de sair do túnel onde eles estavam. Seguindo o caminho daquele túnel, eles encontram uma passagem que os leva até uma mansão da Umbrella, mesma mansão mencionada anteriormente pelo Birkin. Na verdade, aquele lugar era um centro de pesquisas da Umbrella. Era um local onde eles treinavam funcionários e faziam testes. E ao olhar um grande quadro no centro do salão, a Rebecca reconhece o homem pintado nele. A aparência daquele bichão homem lá, né? era idêntica do idoso que acabou se revelando como sendo as sanguessugas disfarçadas no trem. Ao lerem as informações do quadro, eles veem que esse homem é o primeiro diretor-geral daquela instalação, Dr. James Marcus. Desconhecido por eles, a dupla é vigiada por Wesker e Birkin, mas todos são surpreendidos quando alguém fala no alto-falante, se declarando como sendo o Dr. Marcus. A mensagem parecia mais uma gravação, em que o Dr. Marcus recita o lema da Umbrella Corporation. Subitamente, a transmissão das telas de Birkin e Wesker muda, e aparece para eles o Homem Misterioso, que revela que ele não só foi o responsável pelo vazamento do T-Vírus, Cara, quem é como esse também cara aí, foi o velho? responsável pela infecção do trem. Seu objetivo aparentemente é se vingar da Umbrella. O homem que aparentemente controla as sanguessugas, as manipula mais uma vez e as fazem assumir a forma do Dr. Marcus. Ei. O homem revela que 10 anos atrás, o James Marcus foi assassinado pela Umbrella, que ambos, o Birkin e o Wesker, estavam envolvidos. É, Ou isso aí seja, eu vi. aquele homem também quer se vingar daqueles dois. Mas quem é esse Enquanto homem? isso, Rebecca e Billy agora estavam em busca de encontrar uma saída daquela instalação. E durante as suas buscas, eles encontram vários infectados, incluindo uma centopeia gigante chamada Centurion. Os dois Esse bicho conseguem insuportável encontrar uma também, passagem secreta atrás do mesmo quadro do James Marcus que eles encontraram antes, que os leva até uma masmorra. Avançando pela área, a dupla encontra uma passagem Caraca! na parede que só a Rebecca poderia passar. Tá indo- Sendo assim, eles se separam. Acelerando E ao aí, hein? atravessar Já tá a bem pra passagem, frente. A Rebecca se viu em uma espécie de câmara de tortura, com diversas ferramentas que parece que foram feitas para torturar suas vítimas. Através das câmeras, o homem misterioso a observa. Ele alega ter tomado o controle daquela instalação. Portanto, Rebecca e Billy são invasores e ele é totalmente territorial. É, ele solta Logo os em seguida, macacos, ele abre os uma cela, maqueicos. libertando um macaco infectado denominado de Eliminator. Rebecca é atacada Nossa, pela suportável criatura esses bichos e também. enquanto tenta se defender, ela acaba pisando em um chão que cede. E o macaco de veio lá De morder volta ela, ao não. Birkin Ficou e olhando. ao Wesker, os dois discutem sobre a verdadeira identidade do homem misterioso. O Birkin se recusa a acreditar que esse homem seja a pessoa que eles acham que seja. Mas se essa hipótese estiver correta, então, segundo ele, a Umbrella está acabada. Se o assassinato do Dr. James Marcus for revelado para o público, então a carreira do fundador da Umbrella, Oswald D. Spencer, vai acabar. E se isso acontecer, a Umbrella vai ser desmantelada e a carreira de todos, incluindo do Birkin e do Wesker, estará acabada. Sendo assim, o Wesker declara que simplesmente vai dizer adeus à Umbrella. Segundo Wesker, a arma biológica criada a partir do T-Vírus está quase completa. A única coisa que falta para concluir a arma são dados de combate, mas o Wesker já tem um plano para isso. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. E o Wesker pode fazer isso, já que ele tá infiltrado Acontecimentos na do polícia primeiro, de Raccoon né? City como capitão dos Stars. Já o Birkin se recusa a abandonar o seu trabalho. Ele completou as pesquisas do T-Vírus, mas precisa de mais tempo para terminar sua própria criação. Um vírus ainda mais poderoso, o G-Vírus. Sendo assim, a dupla se separa. Birkin diz que o centro de pesquisas da Umbrella tem um dispositivo de autodestruição. Ele pretende encontrá-lo e ativá-lo para destruir aquela instalação e acabar com qualquer evidência do que tá acontecendo ali. então, E, com sorte, Eles foram matar o responsáveis também por misterioso no ferrar com o processo. mundo todo, né? Voltando Além pra desse Rebecca, maluco aí, ela eles consegue também. evitar a queda do buraco se pendurando nas vigas de metal. Mas nesse meio tempo,
O Billy consegue entrar na sala e a salva de cair. Rebecca agradece o inusitado companheiro e ele apenas diz que está cumprindo o combinado. Afinal, eles concordaram em trabalhar juntos até saírem dali. Esse momento fortalece ainda mais a confiança entre os dois. A parceria antes forçada agora era uma verdadeira aliança. Logo em seguida, Rebecca recebe uma chamada de rádio de Enrico. Ele pergunta se Rebecca conseguiu localizar o Billy Coen e Rebecca nega, dizendo que está continuando a busca. Billy se surpreende com essa Se ela atitude falasse, de ele Rebecca. matava Mas empurrado depois dentro do de buraco. tudo né? que eles passaram juntos desde o trem, Billy conquistou a sua confiança. Mas Rebecca pede pra saber a verdade. Ela não tem certeza se o Billy realmente matou 23 pessoas. Mas independente de ser verdade ou não, agora deixa eu ver ela essa promete parte. não julgar. Ela só quer saber a verdade. Sendo assim, o Billy revela o que realmente aconteceu. Conte Um para ano nós. antes daqueles eventos, a unidade a qual o Billy fazia parte foi enviada para a África para intervir em uma guerra civil. A missão era localizar e combater uma guerrilha supostamente localizada em alguma base nas profundezas da selva africana. Mas a localização da base inimiga era muito longe do ponto de entrada da unidade. Sendo assim, eles tiveram que andar muito e, como consequência, alguns soldados morreram por conta do calor da região e outros enfraquecidos foram mortos pelo inimigo. E quando a unidade finalmente chegou no esconderijo da guerrilha, só 4 soldados sobreviveram, incluindo Billy. Caraca. Mas o que eles encontraram não era um esconderijo de guerrilha, mas sim uma simples vila local. Os oficiais superiores os enviaram para uma operação se baseando em uma informação errada. Mas ao perceber isso, o líder do esquadrão se recusou a voltar de mãos vazias. Ao invés disso, ele ordenou que eles atacassem aquela vila inocente. Caraca, cara, E filha assim, da mãe, mesmo o velho. Billy Matou os tentando inocentes impedir, por nada. O esquadrão atacou a vila e matou 23 pessoas inocentes. E pelo que parece, o Billy foi feito de bode expiatório por ter ido contra as decisões dos seus superiores. Ah, e os caras o que tacou a culpa ocasionou nele. na sua prisão e na pena de morte. Caraca, safado, velho. Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Caraca, fuzilou todo mundo. Ao saber dessa história, a Rebecca agora acredita que o Billy é completamente inocente. Depois dessa conversa, a dupla segue a exploração. Nessa busca, eles encontraram uma passagem Ai, não. que leva até uma pequena... Não, velho. Não me mostra esse bicho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu maior trauma desse jogo, velho. Esse morcego aí, velho. Pra quem assistiu a live sabe, velho. Eu vou deixar no ar aí. Se você quiser, assiste a live, mano. Mas, olha... Sem comentários sobre esse bicho aí. pequena igreja. E lá, eles são atacados por um morcego infectado. Meu eles Deus. enfrentam a criatura e conseguem derrotar ela. Investigando mais o local, eles chegam em uma espécie de laboratório secreto, onde se separam para tentar encontrar qualquer coisa que poderia ajudar eles a sair dali. Nesse processo, eles encontram registros antigos daquela instalação. E nesses registros, uma foto do homem misterioso, que na imagem é chamado de James, e parecia estar se formando na faculdade ou coisa parecida. O problema é que essa imagem tá com a data de 1939. Aquele na imagem não era o homem misterioso, mas sim o próprio James Marcos quando era mais jovem. Sendo assim, eles passam a acreditar que o homem pode ser filho ou até neto do James Marcos. Continuando a investigação, Então, Billy James Marcos encontra novo. teleférico Entendi. e contata a Rebecca, na esperança de que aquilo Clicou. pode ajudar eles a escapar daquele pesadelo. A dupla se reagrupa. Eles conseguem ativar o teleférico, mas quando estavam prestes a usar ele, Lá vem. eles são atacados novamente pelo Eliminator, que parte pra cima do Billy, derrubando ele da plataforma. Ao mesmo tempo, a energia é cortada e a Rebecca é obrigada Esse bicho a aí reativar foi a difícil de energia, matar, hein? pra só assim poder seguir em frente e usar o teleférico. Mesmo sem saber se o Billy continua vivo, a Rebecca parte à procura dele. Infelizmente, o teleférico apenas levou Rebecca para uma área ainda mais profunda da instalação, onde ela encontra e ativa um elevador de carga que a leva ainda mais pro subterrâneo. Ela encontra um elevador de carga e é surpreendida ao se deparar com o Enrico, seu superior da equipe Bravo. Os dois conversam brevemente e o Enrico diz que há uma mansão da Umbrella logo à frente, onde o resto da equipe possivelmente está. Ele sugere que sigam juntos, mas Rebecca, É do primeiro. determinada a encontrar o Billy, pede pra continuar a busca sozinha. Nenhum dos dois sabia, mas esse seria o último encontro entre eles. That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, All right. Just be careful.
I never saw him again. Mal ele sabia que tinha um bicho ali e morreu, né? Eu sabia. Você Ah, meu Deus. Pouco depois, Rebecca é encurralada por Morreu pra esse protótipo bicho aí, de só arma pode. biológica Pra onde ele da foi? Umbrella, o Tyrant T-001. A gente tá o com a chave do Proto-Tyrant, elevador. Uma aberração sem consciência, criada a partir do T-Vírus, apenas pra matar. Essa seria a primeira versão criada do Tyrant, que foi considerada uma falha e foi descartada, diferente da e versão do que Resident vemos Evil. lá em Resident Evil 1. Rebecca, com dificuldade, consegue derrotar ele. Ela desce do elevador logo em seguida. Enquanto Rebecca desce do elevador, então do o homem Resident Evil 1 é a misterioso evolução a desse. observa através das câmeras de segurança. Ele diz que Rebecca e Billy não o divertem mais e que está na hora dele concluir a sua vingança. Pegando o elevador e chegando nos esgotos, Mas Rebecca eles nem avista fazem Billy parte ainda da vivo, Umbrella, mais velho. inconsciente, preso cara quer nos vingança com escombros e prestes a ser levado por uma forte correnteza. E pra piorar, uma criatura infectada tá embaixo das águas e ataca o Billy, que acaba sendo levado ainda mais É o fundo sapão, pela né? correnteza. É o sapo. Eu achava que era o peixe, mas é o Determinada, sapo. Rebecca segue os rastros e consegue encontrar o Billy de novo. Ele ainda atordoado, volta à consciência e juntos, os dois avistam ossos espalhados pelo local. Restos de antigas vítimas que provavelmente foram cobaias das pesquisas de James Marcos. A Aí, visão ó. Aí eu falei errado, então. Aí não tem nada a ver com aqueles caras que o esquadrão lá do Billy pipocou. Isso daí é outras pessoas que os caras sequestravam e faziam experimentos, né? Entendi. Aqueles restos mexe profundamente com o Billy, trazendo de volta seus traumas da África. Eles sabem que não podem ficar ali. Eles precisam voltar à superfície e sair daquele pesadelo. Porém, eles são surpreendidos quando o Proto-Tyrant surge das águas, perseguindo Rebecca até ali. Mais uma vez, Rebecca e Billy unem forças e conseguem derrotar a criatura. Rebecca e Billy seguem adiante. A cada passo, eles enfrentavam mais e mais infectados. Até que eles chegam numa área coberta por sanguessugas infectadas, grudadas em todas as superfícies. Já é o finalzinho. Se mexendo como uma massa viva e pulsante. E lá eles encontram o homem misterioso. Billy não perde tempo e pergunta quem ele é. E o homem responde, se transformando no próprio James Marcos. Ele então começa a explicação. James Marcos é um dos 3 fundadores da Umbrella Corporation, Certo. ao lado de Oswald E. Spencer e Edward Ashford. Porém, 10 anos atrás, o Spencer traiu o Marcos e ordenou a sua morte. Soldados então foi invadiram Spencer o laboratório que de Marcos mandou e matar atiraram ele. nele, com a missão de matá-lo e acabar com a pesquisa. Naquele momento, William Birkin e Albert Wesker, Agora, que na por época quê? Eu não eram sei. pupilos de Marcos, apareceram, revelando terem traído. Então eles era aprendizes do James Marco, o Birkin e o Wesker. Caraca. Cara, e o outro mandou matar, eles mataram, né? Putz. Caraca, que loucura. Do Marcos e assumido o controle das pesquisas dele. Oh, time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker, Birkin. O corpo de Marcos foi jogado nos esgotos da instalação, onde parecia que tudo terminaria pra ele. No entanto, antes de ser morto, Marcos estava fazendo experimentos com uma sanguessuga rainha infectada pelo T-Vírus. Quando ele foi assassinado, essa criatura foi lançada junto com seu corpo nos esgotos. Por conta disso, a sanguessuga rainha entrou no corpo de Marcos e começou a reanimar ele. Ou seja, o James Marcos basicamente ressuscitou, ou pelo menos apenas o seu corpo, através da sanguessuga rainha, que absorveu até mesmo suas memórias. Após anos de lenta reanimação e adaptação, a sanguessuga rainha, com as memórias de James Marcos, agora queria vingança, se tornando uma ameaça ainda maior para a Umbrella. Ele foi o responsável pelo vazamento no centro de pesquisa e no trem, diferente do vazamento que ocorreu na mansão do Resident Evil 1, que foi acidental e ocorreu por conta dos cientistas que trabalhavam lá. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Mas antes de colocar o seu Então foi tudo culpa desse salafrário aí, velho. Foi ele. Na verdade, foi a rainha gosmenta, né? Por causa dela, o mundo inteiro virou a porcaria toda que tá aí no mundo do Resident Evil, né? Caraca, velho. plano em prática contra a Umbrella, a criatura precisava eliminar Rebecca e Billy ali mesmo. Sem hesitar, ela se transformou numa criatura híbrida, meio sanguessuga, meio humano, e partiu pra cima da dupla. Esse bicho até que foi de boa de matar. O combate foi feroz. Marcos estava muito forte, muito mais do que qualquer coisa que Rebecca e Billy tinham enfrentado antes. Não, Mas não. Não tava mais forte do que o morcegão lá não, velho. Apesar que aí eu já tinha, né, arregado do difícil.
Tava normal. Esse bicho difícil deve ser chato. Depois de muita troca de tiros, esforços e estratégia, eles conseguem derrubar o monstro infectado. Logo em seguida, eles encontram um elevador de carga e o ativam. Eles começaram a subir, porém, a sanguessuga rainha ainda estava viva e atrás deles. Para piorar a situação, uma mensagem automática anunciou que a autodestruição da instalação havia sido ativada. O responsável por isso seria William Birkin. Então foi safado que ativou isso aí. Uma espécie de fábrica, tentando encontrar um ponto seguro. Mas a sanguessuga rainha os alcançou e era preciso eliminar a criatura para poder escapar. Por sorte, a dupla descobre algo. Ao ter contato com a luz do sol que entrava pelas janelas, a criatura sentia dor. Eles entenderam ali que a luz solar era o ponto fraco daquela monstruosidade. Trabalhando em equipe, Rebecca e Billy lutaram para abrir as janelas e o teto da fábrica, enquanto distraíam a criatura com tiros e movimentos ágeis. Foi uma tarefa difícil e perigosa, mas eles conseguiram. A luz solar invadiu o local, atingindo em cheio a sanguessuga rainha. No desespero para se proteger, a criatura tentou derrubar Rebecca e Billy, mas a Rebecca encontrou a pistola Magnum caída no chão e a lançou pro Billy. Eu queria essa arma aí, hein? O jogo não me deu não, velho. Apesar que tem outra Magnum lá, diferente. Queenie! Feast on this! A sanguessuga rainha caiu no buraco do elevador, e a explosão que começou logo em seguida acabou de vez com o monstro. Com a instalação em colapso total, Rebecca e Billy correram para longe, escapando por pouco da destruição completa. Meu Deus! Quando finalmente estavam seguros, Billy tirou as algemas dos pulsos e as jogou longe. De onde estavam, Rebecca avistou a mansão que o Enrico tinha... Apesar que a mansão que a gente tava no Resident Evil 0 é bem parecida com a do Resident Evil 1, né? É praticamente uma do lado da outra, né? Se parar pra analisar. Mencionado antes. Ela então decidiu pegar as dog tags de Billy e disse que era hora de se despedirem. Com o respeito que agora tinham, os dois batem continência um pro outro. Depois disso, sem dizer uma palavra, a Rebecca seguiu pra mansão da Umbrella, onde o resto da equipe estava esperando. Billy agradeceu pela ajuda e partiu pra seguir seu próprio caminho. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Thank you, Rebecca. E assim, o pesadelo chegou ao fim, mas esse era só o começo. Outro pesadelo está prestes a começar. E a vida de Rebecca Chambers nunca mais será a mesma. Caraca, da hora. Agora eu quero saber de você através dos comentários. O que você achou da história de Resident Evil 0? Aguardo vocês nos comentários. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Bom, gente, não se esqueça aí de conferir aqui o vídeo, né, do meu canal de games, né? Ele que explicou aqui tudo certinho. Caraca, uma história bacana, tá? Gostei. Tipo, não é uma história muito... Nossa, que complexidade de coisas e tal, e bababá. Mas, cara, é uma história interessante que, na verdade, eles criaram o Zero, né? No intuito de implementar algo antes ali do primeiro, porque antes não tinha o Zero, né? Só tinha o primeiro ali, e eles implementaram o Zero para dar uma explicação melhor ali dos acontecimentos. E eu acho que, cara, mesmo que seja não muito complexa, até simples a história, eu acho que encaixou certinho ali no enredo. Então, cara, gostei bastante da história. E o que você achou aí da história, gente? Não se esqueça de deixar nos comentários aí se você achou interessante ou não. Não se esqueça também que eu vou deixar ou aqui na descrição ou aqui nos cards, passando aí a playlist do Resident Evil 0, a live, né? Caso você queira assistir, vai estar lá. Só basta acessar lá e assistir. Mas o vídeo é esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Deixar o seu like, que vai estar ajudando eu demais aqui, gente. Mas eu fico por aqui, vocês ficam por aí. Ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.